Bom, nós estamos às 7 horas e 35 minutos, aqui pelo seu Jornal da Cultura, primeira edição, FM Cultura de Teresina 107,9. E hoje, conforme havíamos anunciado no bloco anterior, vamos iniciar uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado. Mas olha, eu estava aqui, são 7 horas e 40 minutos para a gente começar aqui a entrevista numa hora fechada. São 30 minutos que a gente vai conversar com os pré-candidatos ao governo do Estado para conhecer o pensamento deles, não é? Muita gente já se posiciona e muita gente também me diz, olha, não tem candidato de oposição, não tem outro candidato que não seja o atual governador, não há mobilização de forças políticas no Estado do Piauí, ninguém entrevista ninguém, por que não acontece isso? E, bom, não sei. Nós temos sempre o hábito de, como jornalista, entrevistar as forças políticas diversas do Estado do Piauí. E aí nós programamos aqui com a nossa produção da FM Cultura Teresina uma série de entrevistas, já agendamos com vários deles os pré-candidatos ao governo do Estado. E convidamos aqui para ser o nosso primeiro entrevistado, Dr. Walter Alencar Rebelo, do PSC, é o Partido Socialista Cristão. Dr. Walter Alencar, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no estúdio da FM Cultura de Teresina. Tony Rodrigues, Paulo Araújo, todos os que participam da FM Cultura, eu quero agradecer o convite e dizer, principalmente aos ouvintes que nos prestigiam aqui, com a boa audiência dessa FM tão qualitativa do nosso Estado, que o prazer é todo meu participar desse debate, me apresentar enquanto pré-candidato ao governo do Estado e lhe afirmar, existe sim uma trajetória de candidaturas de pré-candidatos ao governo, mas eu diria que, a exemplo da FM Cultura, os demais veículos que centram apenas numa candidatura do próprio governo ao governo, eu diria que a FM Cultura dá exemplo para buscarmos esse debate, ampliar e levar o conhecimento de novas ideias de um governo que precisa renovar e mudar. Por que ser candidato, doutor Walter? Tony, é muito simples. Eu diria que, enquanto cidadão, tive minha experiência e tenho na gestão de empresa privada, e essa experiência me levou a ser um gerador de empresas que traz o que a gente tanto precisa. O emprego, a geração de emprego é algo que propicia o desenvolvimento não só econômico, mas como de uma construção de um novo município, de um novo estado, e isso precisa de geração de emprego. Fui servidor público, juiz federal no Tribunal Eleitoral do Estado do Piauí, cheguei a ser presidente do tribunal. E com essa experiência e com o inconformismo de um Piauí que não está andando para frente, esse inconformismo e essa minha experiência foram elementos para compreender que esse momento agora é um momento em que nós precisamos olhar para frente, planejar um futuro e buscar um Piauí diferente. E a minha apresentação com a pré-candidatura ao governo do Estado tem esse propósito: levar as pessoas que têm uma infraestrutura de um Estado do descaso, um governo incompetente por não gerir as finanças públicas com responsabilidade. Eu me apresento exatamente com essa experiência de um gestor da atividade empresarial, da atividade privada, que sei como deve ser feito o dever de casa, e como gestor público, como principalmente um juiz que fui, temos que ter o cuidado, o zelo com a gestão pública e fazer disso que o nosso município, o nosso estado, possa verdadeiramente se desenvolver. Esse é o meu propósito. Bom, nós temos vários problemas aqui, entre aqueles que são apontados pela população do Piauí. A questão do emprego, o senhor falou, nós temos ainda a segurança, problemas na área de saúde, transporte público e também o transporte no tocante à questão das estradas, o escoamento da nossa produção, são problemas pontuais do estado do Piauí. Quais o senhor colocaria como prioridades numa possível gestão Walter Alencar Rebelo e como se encontraria a solução para estes problemas dentro das suas prioridades,
e também dentro da realidade que o Piauí tem hoje de extrema dependência diante do governo federal. O Piauí hoje tem um orçamento aproximado de 8 bilhões de reais, mas fica dependendo de um empréstimo de 300 milhões que não chega sequer a 0,5% do valor desse orçamento. Vamos dizer que dentro do orçamento anual seria algo como 50 centavos. Como é que se pode justificar a apresentação de uma proposta de governo diante desta dependência que persiste em relação ao governo federal? Paulo, eu quero agradecer novamente a você e ao Tony e dizer o seguinte, Tony. A palavra de ordem é orçamento. O orçamento que a dona de casa ela tem como previsão de receita e de despesa. A sua pergunta é uma pergunta extremamente importante quando nós falamos de dever de casa. O orçamento do Piauí para 2018 hoje, ele está um pouco maior do que esse número que você colocou. Ele está em torno de 10 bilhões e meio. É aquilo que é o líquido. O geral, que quando se soma com os municípios, é de 12 bilhões e alguma coisa. Orçamento para o Estado de uma receita que cresce. Então, fazendo uma comparação, se nós precisamos desenvolver um Estado, a primeira pauta é sabermos quanto é que nós temos de orçamento. O nosso orçamento, em torno de 10 bilhões e meio, ele precisa ser gerado de forma responsável. Os recursos têm que ser aplicados devidamente, e aí eu falo de todas as áreas, incluindo desde a saúde, a educação, a habitação, a segurança, todas as áreas dentro de um orçamento. É assim, Tony, que faz uma dona de casa. É assim que faz o empresário que paga imposto, que gera receita. Muito bem, isso sendo o primeiro passo a ser dado, você não pode contrair despesas além daquilo que é o seu orçamento. Essa regra geral, qualquer dona de casa sabe disso. Mas não é assim que o governo do estado do Piauí faz o seu dia a dia, o seu dever de casa. O governo do estado tem sempre sido reprovado. Por quê? Porque pega esse orçamento e gasta mais. E o gasto, quando ele é maior, ele poderia não ser ruim, mas ao contrário, no estado do Piauí, ele se torna ruim. Por quê? Porque nós temos aqui o descaso, primeiramente com as áreas básicas, que isso assusta, isso é um verdadeiro, eu diria, desastre para um estado. E assusta por quê? Porque o governo, com toda essa receita que cresce, um orçamento que aumenta, e aumenta como? Aumenta exatamente porque é assim que o estado do Piauí viabilizaria esse desenvolvimento. Mas, pela ordem que o governo tem de não planejar os seus passos, isso simplesmente, essa receita não atende às despesas, gerando a necessidade de empréstimos. Ora, quando nós fazemos empréstimos, nós contraímos juros. A despesa, por mais que esse recurso novo venha aos cofres, ela fica insuficiente. E aí você começa a transformar, além da ineficiência da gestão, em um governo onde simplesmente você não aplica os recursos corretamente, a coisa começa a se perder. E é assim que tem sido o governo do estado do Piauí. Todas as áreas, Tony, todas as áreas têm suas deficiências e elas não são pequenas. E eu que vou passar por cada uma delas, mas no contexto geral, o problema é esse. O governo não sabe gastar, tem um orçamento maior a cada ano, como esse ano, mas gasta mal, aplica errado. Talvez por quê? Porque coloca na própria gestão do governo pessoas que não estão capacitadas. E, além disso, muitas vezes, e isso já foi constatado, os recursos que deveriam ser utilizados em áreas afins, em áreas definidas, inclusive, por um plano estratégico, não é utilizado o recurso é desviado. E o cabide de emprego? O cabide de emprego é como uma dona de casa. Uma dona de casa que tenha um colaborador para trabalhar não pode ter 4. A conta não fecha, o orçamento nunca é suficiente. Como seria, então, um governo eficaz do ponto de vista administrativo, porque hoje também se fala nessa questão da governabilidade, e aí eu chamo a atenção para o fato de que a governabilidade ela suplanta muitas vezes a questão do interesse partidário.
ele coloca o interesse administrativo acima do interesse, pelo menos essa é a justificativa utilizada, do interesse de partidos e também da própria política, o que não era comum até 20 ou 30 anos passados, mas hoje é prática comum em praticamente todos os governos, em todos os estados e até no governo federal. Então, chama-se governabilidade, atrair partidos. Como é que se chama partidos para compor governabilidade sem que haja essa colocação de pessoas em funções estratégicas? Porque tem que se chamar, gente, são os partidos que oferecem às pessoas. Essa competência, como seria aferida dentro desse contexto? Eu começo a dizer, Tony, que primeiramente eu acho que o processo eleitoral, quando nós tratamos aqui das candidaturas que querem se perpetuar no poder, elas já traem esse problema. A reeleição já é um problema que eu diria brasileiro, porque ela atrai vícios dos candidatos, dos interessados quererem permanecer no poder. E isso leva exatamente a um desastre na administração. E é por isso que agora eu posso dizer a você que o meu passo de ingressar no processo político por um Estado que tanto nos deu, que tanto nos oferece condições de desenvolvimento, eu agora, assistindo esse desgoverno, esse descontrole em cima do orçamento, que foi a sua primeira pauta, eu exatamente percebi que mais um outro empréstimo, mais um endividamento, para que nós paguemos essa conta. E vamos pagar ela como? Com a gasolina, que está aumentando 2 vezes, e nós agora que estamos beirando o mês de junho. O gás de cozinha, Tony, que lá em qualquer município da região custa R$70, R$80. Mas por isso, e respondendo sua pergunta, a governabilidade, eu entendo que nós precisamos ter governabilidade, tratar com os partidos, mas nós temos que respeitar o orçamento. É assim que faz a dona de casa. Por isso, pelo desrespeito ao orçamento, e eu como jurista, como juiz federal que fui, ingressei agora contra o governador, contra o governo do estado, creio que foi a primeira vez que isso ocorreu, entendendo que a Caixa Econômica emprestou para o governo do estado um valor de R$300 milhões na primeira parcela de um empréstimo e seria entregue mais R$300 milhões como continuidade de uma conta de R$600 milhões. Ora, o governo disse que iria aplicar esses recursos em saneamento básico e infraestrutura. Infraestrutura, Tony, é estrada no sul, é a estrada que leva para o cânion do Poti, que ninguém conhece esse potencial de turismo, bem aqui em Castelo. Bom, o governo desviou os recursos. Então eu ingressei com essa ação, dizendo exatamente que, para proteger esses recursos públicos, o governo do estado, que simplesmente coloca esse recurso em uma conta de custeio, ora, o recurso é para desenvolver. Aí o governo põe numa outra conta de custeio, para pagar a conta exatamente daquilo que você deu o nome aqui de governabilidade. Governabilidade seria encher o governo de DAS, que é o que existe hoje. Bom, para isso, o governo do descaso direciona esses recursos e deixa de construir uma galeria ali no Disseu, onde morreu um jovem. Muitas pessoas já morreram nas BRs do Sul, exatamente porque o dinheiro das estradas foram desviadas. Então eu entendi que caberia essa ação, ingressei com essa ação pela suspensão da segunda parcela. A juíza Marina Cavalcante, do Tribunal Federal do Piauí, da Justiça Federal do Piauí, atendeu o meu pedido. O Ministério Público Federal confirmou que, apesar do Tribunal de Contas ter dito que poderia vir uma parcela a mais, ora, R$300 milhões foram desviados. Parte desses recursos, 290 milhões praticamente, não foram apresentados. Como é? Será que a dona de casa pode chegar lá no Disseu, pegar um empréstimo para fazer um quarto a mais na sua casa, aí ela constrói uma piscina, vai na Caixa Econômica. Será que a Caixa Econômica empresta a segunda parcela, entrega? Óbvio que não. Mas o governo do estado estava conseguindo isso. E eu ingressei na justiça, a juíza me atendeu com a liminar e o Ministério Público ratificou, dizendo: houve desvio. O governo do estado ontem
tentando barrar a decisão da juíza em Brasília, através do Tribunal Regional Federal, o TRF1, obteve uma segunda resposta negativa. O desembargador João Batista Moreira, ele manteve a decisão da juíza do Piauí, dizendo o seguinte: eu preciso ouvir todas as partes para entender como isso tudo pode acontecer. Então, o governo do estado do Piauí, eu não vou dar a liminar, barrando a decisão liminar da juíza do Piauí. E foi isso, de forma mais simples, o que aconteceu. O desembargador federal, relator desse processo, está ouvindo a Caixa Econômica. Qual foi a data, doutor? Ontem, às 14 horas, o TRF barrou a decisão que pedia que a decisão da juíza Marina, do Tribunal Federal do Piauí, fosse suspensa. Como um governo do Estado que entende que o Ministério Público Federal, que é defensor dos recursos públicos federais, tem a pretensão de receber mais uma outra parcela e sem se comprometer com o direcionamento dela. Enfim, pratiquei exatamente um ato de cidadania, não de advogado apenas, porque a ação, ela inclusive tem esse nome, ação popular. Então, pratiquei esse ato exatamente para fazer com que a gestão pública seja responsável. O governador insiste em dizer que existe um complô, uma conspiração contra o seu governo e que parte da oposição. Ele não identifica os setores ou o setor da oposição. O senhor entende que esse discurso do governador, do governo de um modo geral, ele se direciona à sua pessoa? Eu entendo e respeito, Tony, todas as pessoas, mas nós estamos falando de gestão pública. E eu diria que o governo do estado do Piauí está um desastre. Eu diria que só não está um desastre para aqueles que se beneficiam, um número pequeno de pessoas, comparadas às que estão morrendo, às que não têm hospital nos municípios, aquelas que precisam de estrada, aquelas que precisam do mínimo de uma educação, e não que o seu filho não consiga chegar à sala de aula. Quando chega à sala de aula, o professor está insatisfeito e em greve, e quando muito, não tem o transporte escolar remunerado e por isso não funciona. É o caos. Olha, Tony, nós estamos em Teresina. Eu viajei a Transcerrado inteira. Então eu diria que esse discurso cansado do governador, esse discurso do descaso, é um descaso que vem de uma propaganda muito bonita, mas na aplicação dos recursos, o que eu tenho para dizer aos ouvintes da nossa querida FM Cultura o nosso gás aumenta de preço, a nossa gasolina aumenta de preço, a segurança no Piauí, ela é insegurança. E nós temos aqui um dos estados que tem mais de 500 mil analfabetos. Nossa secretária de Educação festeja números na educação. Eu não compreendo quais. Se o IBGE aponta que há 500 mil analfabetos no Piauí, isso é um desastre. E esse desastre não pode ser consumido por uma propaganda. As pessoas, Tony, hoje, elas não têm só a FM Cultura, elas têm redes sociais. E hoje, nós, infelizmente, que participamos e vemos dos envolvidos na política do Piauí, na política do continuismo, é quase do coronelismo, quer se manter, seja a qualquer custo. Por isso é que nós temos a vergonha de vermos senadores envolvidos na Lava Jato, recebendo propina. Quer dizer, o nome propina, para mim, é tão ruim quanto uma juíza do Piauí com o Ministério Público Federal do Piauí dizer: o governo do estado do Piauí desviou o recurso. Ora, será que esse discurso velho, ele cola ainda? Eu entendo que é uma figurinha repetida de uma prática muito lastimável de um governo que não apresenta números. E eu diria para você, Tony, com muita clareza, números é exatamente o que eu tenho a dizer, porque tenho viajado o Piauí de norte a sul. Eu viajei a Transcerrados inteira, ela não existe. Lá no sul do estado, que os piauienses estão distantes e mais distantes ainda, porque não tem estrada, lá o desastre é completo, mas é só em uma parte, na parte que é de responsabilidade do governo,
porque os cidadãos estão fazendo o seu máximo. Lá, Tony, os hospitais, eles não existem. O melhor hospital do sul do estado é uma ambulância para Teresina. Os médicos nem salários recebem, mas iniciativa privada dá exemplo. Ela simplesmente despeja no orçamento do nosso Piauí receitas que ultrapassam o valor de 300 milhões de reais por ano, uma super safra. Agora eu pergunto, aonde está a energia no sul do estado? Como é que o senhor resolveria o problema da Transcerrado? Porque essa foi uma proposta do atual governador em 2002. Mas olha, eu lembro bem que eu entrevistei numa emissora de televisão, seria uma das suas prioridades exatamente por conta da questão da produção, né, em larga escala. Tony, eu diria o seguinte, ou por descaso, ou por incompetência, ou por colocar pessoas que não têm capacidade, por gostarem da permanência, que é o que você chamou, eu não estou colocando nomes, mas uma governabilidade de incompetência, eu diria o seguinte, como é que isso pode ser feito? Como a dona Maria, como a dona Antônia lá do Disseu, cuidando do orçamento, não pode ser gasto mais do que aquilo que deveria. Ora, se eu amplio o custeio, eu tenho que ampliar com responsabilidade. Eu não posso vender a Agespisa e colocar toda a receita da Agespisa, uma empresa tão valorosa para o nosso estado, e essa receita inteira cair numa conta de custeio e não de desenvolvimento. Como é que eu faria? Eu faria com que esse recurso fosse utilizado para desenvolver o projeto de águas. Nós temos um maior lençol aquífero de águas, quase que do planeta, do Brasil, mas não é só no sul do estado. Vá a São Miguel do Tapuio, lá a água também brota, mas pergunte o que é feito. Nós não sabemos nem quem é o secretário de Agricultura, nós não temos planejamento de nada. E quando somos destaque na propaganda, é pela competência da iniciativa privada, na área da saúde, na área da educação e principalmente na área da indústria, da pouca indústria, porque indústria você encontra descendo a Serra de Tianguá e aqui na cidade de Timon. Daqui a pouco Timon está maior do que o Piauí inteiro, porque Timon já tem um parque industrial. Procure, Tony, onde fica um parque industrial, porque não há indústria. As indústrias, elas vão para o Maranhão, elas vão para o Ceará. A incompetência, ela é geral, ela não é apenas em um único foco. E como nós podemos fazer? Podemos ter ações de responsabilidade e não de continuismo, como você colocou aqui. Por uma governabilidade, nós podemos fazer tudo. Isso é o vício lastimável da reeleição. Esse processo, eu como juiz federal, na área eleitoral, eu fui presidente daquele tribunal. E eu sei que isso não funciona. Por quê? Porque esses governantes se tornam irresponsáveis e as suas promessas, ficções. Só que há uma diferença. A diferença agora é a rede social. A rede social que por mais que se assista, que há energia na tua casa lá em Altos, Tony, a nossa energia limpa, tão boa, essa energia não chega lá. A tua geladeira vai quebrar. A geladeira da Dona Maria não funciona porque nem chega. Agora, no governo, a propaganda é dizendo que temos muita energia. Realmente temos, mas essa energia não fica no Piauí. Toda ela é escoada para os outros estados. E a receita vai para onde, Tony? Para os outros estados. Ou seja, qual é a conta de energia do estado do Piauí que chegou mais barato? Quando nós produzimos muito. Na verdade, a regra é uma só. Se nós produzimos muito, nós baixamos o preço. Por que o preço da gasolina está subindo mais? Eu lhe respondo simplesmente. Porque para manter esse cabide de empregos, 10 bilhões e meio não fecha a conta. Eles precisam tomar empréstimo e precisa tomar empréstimo. Então eu entendo que, como governador, eu diria para a população, eu vou tomar empréstimo para desenvolver, não para cuidar de um irresponsável custeio que está aloprado, e é essa a regra. Eu vejo como uma empresa, sou empresário, gero emprego, eu entendo disso, e é o que eu quero fazer. E na educação, dá o mínimo. Ora, o nosso índice de educação do Piauí é um dos mais baixos.
Tony, eu conheço o Piauí de ponta a ponta. Não é em Parnaíba, não estou falando de União e nem de Altos. Eu conheço o Piauí inteiro. E as pessoas que nos ouvem pela rede social, que nos acompanham, elas estão percebendo. Vejam, o nosso judiciário toda hora está dando decisões que contrariam. Será que é porque é a oposição? Porque esse discurso é muito pequeno. Eu diria que o governante tem que ter responsabilidade, e a responsabilidade significa gerir o recurso público seriamente, não desviando. Essa prática, ela é uma prática aloprada de governo que quer se permanecer eternamente no poder. Essa é a minha visão e entendo que estou buscando exatamente uma candidatura, uma pré-candidatura a governador do estado de forma objetiva, com gestão, aproveitando o nosso potencial. Que aí eu quero falar de cada um deles para você rapidamente, mas eu vou deixar que você conduza as perguntas. Eu gostaria de ouvi-lo. O senhor falou sobre a questão dos 500 mil analfabetos, e essa é uma das preocupações que acho que devemos ter, porque é exatamente através da educação que surgem as grandes transformações, né, de estados, de municípios e da própria nação. O sentido de pátria, né, vem daí, vem da educação. Então, como seria uma solução a ser apresentada num eventual governo Walter Alencar? Eu diria a você que de uma forma que nós não podemos aqui imaginar nada de extraordinário. Nós temos que fazer a coisa apenas correta, aplicar aquilo que é o real e não desviar. Qual o meu objetivo com a ação? Dizer o seguinte: governo do estado, vamos acabar com isso. O meu objetivo é proteger os recursos públicos. Eu acho que desenvolver fazendo um empréstimo, se ele for utilizado para aquilo que deve, nós vamos crescer. Agora, eu diria a você que nós não podemos desviar dessa regra básica. E a educação é uma delas. Eu sou uma pessoa da área de educação. Eu gosto, como você, que escreve livros, você é um educador também. E abraçar essa ideia de uma educação é ficar com vergonha de ir para a televisão e falar de um município ou outro que um professor que se destaca, como Cocaldo dos Alves, faz uma revolução. Mas essa revolução é única. As pessoas não estão sabendo escrever o nome. Quem diz isso não é uma oposição ao governo que está aí querendo se perpetuar. São os números que são existentes das escolas do Piauí de norte a sul que não funcionam. Ou os professores entram em greves porque estão desviando. De forma alguma. Os professores, eles entram em greves porque eles não são respeitados, Tony. É por isso que nós estamos no estado do atraso, onde Timon já está maior que Teresina e o Piauí inteiro chora porque não tem educação. Meus amigos, ilustres e queridos ouvintes, essa retórica do governo precisa ser banida do estado do Piauí. E a educação é a minha bandeira. Eu também, como você, não só gosto de livros, mas eu tento me capacitar cada vez mais. Mas eu preciso ter responsabilidade com o professor, com o servidor da educação, como de todas as outras áreas. Da segurança, que hoje, de norte a sul, a insegurança campeia e a droga se alastra. Isso fere de morte o jovem que precisa tanto de emprego e de oportunidade, porque ele já entra nesse desvio. Não tem segurança, não tem educação, tudo se perde. E quando vem o recurso, se perde porque é desviado novamente. Esse é o governo que quer se permanecer por mais um quarto mandato. Eu acho que o eleitor também tem responsabilidade. Dizer só que está ruim, dizer que a política não presta, ora, isso não pode. Nós temos a nossa responsabilidade. E por isso, coloco o meu nome como pré-candidato a governador e convido a todos a construir esse projeto, esse pensamento, acompanhando a nossa caminhada pelas redes sociais e participando dela para construir um pré-projeto de governo que nós já temos a construção dele e estamos caminhando nessa direção. Porque não acreditamos que o já ganhou vai existir nesse novo tempo das redes sociais e de uma imprensa livre. Quero dizer que a FM Cultura, Tony e Paulo, vai ser exemplo de não apenas reportar aquilo que é o que o governo quer. É um debate de quem vai ser o vice do governador que até os dias de ontem estava se alastrando. Precisamos mudar isso, precisamos renovar.
Essa é a nossa ideia, a nossa trajetória. Então, eu queria agradecer a presença e a participação do pré-candidato a governador, jurista Walter Alencar Rebelo, do PSC, o Partido Socialista Cristão. Muito obrigado, doutor Walter, e oportunamente a gente vai trazê-lo, né, para continuar ouvindo as suas propostas e as suas ideias. E dizer também que esse programa vai entrevistar os demais pré-candidatos. Nós, ao longo desse período, iremos convidar a todos aqueles que se propõem a governar o estado do Piauí, para que a população de Teresina e os ouvintes da FM Cultura possam conhecer exatamente aquilo que eles propõem como metas, como plataformas de administração pública para o nosso estado. É isso aí, Paulo. Vamos para o intervalo? A gente volta daqui a pouquinho. São 8 horas e 11 minutos.